dia, pessoal. Tudo bem? Não falar nada. É mais seguro não falar nada, né? Bom dia de novo, né? Agora, ela estava perguntando, pegar o gancho aqui da Semana Espírita, né? As pessoas falaram que vieram. Agora, quem não veio, alguém não veio, tem uma notícia para dar para vocês. Perderam metade da encarnação. Metade da encarnação está perdida, só porque não vieram. E olha, tem chance de recuperar, porque né, ano que vem tem de novo, né? Mas esse ano foi imperdível. Aliás, eu tava dando uma outra aula agora no outro ciclo, terminei lá e vim para cá, e a gente estava falando sobre o livro, né, a continuidade do eu. Eu, na minha opinião, vou falar baixo aqui só para a gente, na minha opinião, o livro dos últimos lançamentos que o Adenauer fez, depois do Voo do Espírito, que eu gosto muito, esse Continuidade do Eu é sensacional, sensacional. E no domingo, quando ele falou sobre o livro, nossa, mas que coisa maravilhosa. Então, quem não veio, perdeu. Não tem jeito. Agora vamos ter que esperar próxima Semana Espírita para vir assistir no YouTube. Então, ó, perdeu 25% só. Né? Não foi tudo, perdeu só uma parte. Bom, mas brincadeiras à parte, hoje é o nosso 9º encontro e a gente vai falar sobre vida espiritual. Aí, você sabe que eu estava me lembrando aqui, que tinha uma época que eu falava assim, né? As pessoas perguntavam, não, o que é mais importante, o espírito ou o corpo físico? O que é mais importante, a vida na matéria ou a vida espiritual? E aí eu automaticamente respondo, claro que é a vida espiritual, né? Aí agora eu fico pensando, será que é verdade isso? O que vocês acham? O que seria mais importante na vida, a parte material ou a parte espiritual? Ambas, né? Sabe o que é mais importante? É a vida do espírito. E a vida do espírito, ela passa, né, por essa transição, ora encarnado, ora desencarnado. Bom, aí eu estava falando do livro do Adenauer, que o título é A Continuidade do Eu. Ora, se o eu é contínuo, né, e ele passa por essa transitoriedade, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, aí a gente começa a ficar com algumas dúvidas, né? Porque, afinal, enquanto eu estou aqui encarnado, eu sei, né, onde eu estou, né, de onde eu vim, nasci na cidade tal, fui para outra cidade trabalhar, aí casei e tive filhos, a gente sabe o que está fazendo, né? Mas a gente pensa assim, e depois que acabar, o eu continua, né? Eu vou continuar. Mas afinal eu vou para onde? Eu vou continuar, né, em casa puxando o pé de quem fala mal do marido que depois que o marido desencarna? Então é uma ideia, Vai ter problema que você vai desencarnar antes. Então, eu vou desencarnar antes e vou vir em casa puxar o pé de quem fala mal do marido desencarnado, né? Uma ideia só, mas sei lá, será que é isso? Para onde que a gente vai, afinal de contas, né? Vocês já pensaram nisso, não? Não, né? Eu também fui pensar nisso um dia desses. Sabe por quê? Porque eu estava lembrando de quando eu era jovem há pouco tempo. Eu agora estou jovem há 60 anos, né? Jovem há muito tempo. Mas quando eu era jovem há pouco tempo, tinha uma novela na televisão, poucos lembrarão aí, A Viagem, né? Os mais jovens é porque viram, não vale a pena ver de novo. De novo? Coisa boa. Mas aquela novela era legal, eu gostava daquela novela. Só tinha uma coisa que me incomodava. Porque, bom, eu era fã do Alexandre, né? Pô, cara, né? Aliás, eu comecei a falar uma coisa, mudei o assunto no meio do caminho, não falei o que eu estava falando. Eu falei que eu estava dando aula no outro ciclo e que a gente falou sobre uma coisa que me trouxe uma reflexão boa. Porque a aula lá era de desdobramento, estava no grupo de desdobramento. Mas as pessoas perguntaram, qual é o propósito, né? Desdobrar, quando eu vou dormir não é mais ou menos a mesma coisa?
Aí eu falei, a pergunta ainda continuando, e a gente aprende também dormindo ou no mundo espiritual, a gente aprende no desdobramento? Aí eu falei, olha, essas são aquelas perguntas, porque tem algumas dessas que a gente precisa de 2h30 para responder, porque não dá para, né, responder assim. E aí eu tentei concluir dizendo o seguinte, que não importa o que você faz ou aonde você faz, o que importa é o que você aprende com o que você faz. E essa está aí uma parte dessa minha fala que eu não posso falar para os meus filhos. Por quê? Porque até se você estiver fazendo coisa errada, mas se você aprender alguma coisa com isso, valeu. Né? Então, isso a gente não pode falar, aproveitar que ele não chegou ainda, né? Agora que eu lembrei aqui, que daqui a pouco chega, vive atrasado, coitado. Puxou quem? Pai. A gente também aprende. Então, olha, não importa o que a gente está fazendo ou aonde a gente está fazendo. O que importa é o que a gente aprende com o que a gente está fazendo. Chegou na hora. Falei de filho, pronto. Enfim, e por que a gente falava isso? Porque desencarnado na pátria espiritual, a gente aprende ou não? Né? E se a gente aprende lá, por que tem que vir tem que encarnar para aprender também? Né? E afinal, eu vou para onde mesmo quando desencarno? Que aí pensando nisso, né, eu pensei, bom, aí foi a conexão com a novela A Viagem. Eu vou lá para aquele céu agora da Cristiane Torlone, do Flávio? Não. Antônio Fagundes. Viajou agora foi todo mundo para o mundo espiritual. Na novela A Viagem, o personagem era Cristiane Torlone e como é o nome? Não, Guilherme Fonte era o Alexandre. Antônio Fagundes. Pois é, eu esqueci. Flávio Cavalcante era Que rapaz, agora eu estou confuso. Agora eu estou... O Cláudio Cavalcante era o dono do centro, Ah, era o presidente, era o médico. o Antônio personagem. Fagundes desencarnou com a Cristiane Torlone e foram lá Isso. pro céuzinho dele. Esse aí, é sobre esse céu, ó, nem era sobre o Antônio Fagundes, nem sobre a Cristiane Torlone, nem sobre o Cláudio Cavalcante, é sobre o céu deles, que era um lugar de uma grama verdinha, coelhinhos branquinhos, saltitantes. Eu falei, eu não quero esse céu não. A única coisa que me incomodava naquela novela era esse céu. Eu falei, não. Primeiro que eu não vi uma churrasqueira lá. De cara, eu falei, não dá para mim. Não dá para mim. Falei, não, me recuso. Se for isso, eu vou ficar encarnado direto. Porque me aturem. Não, peraí, no mínimo de tudo tem que ter uma churrasqueira. Né? Agora, aquele negócio, eu ficava pensando, aquele negócio, coelhinho saltitando e som de harpa, não sei, talvez tenha som de harpa, deve ser um negócio muito chato, né? Já pensou ficar num negócio eternamente, é a ideia, né? Se não via, só acredito no que eu vejo. O que a novela estava mostrando... Todo mundo vestido de branco e de bege, não tem um que vermelho, coisa chata. laranja, um negócio assim colorido. Que coisa chata. Aquela novela eu adorei, mas eu ficava pensando que naquele céu ali eu não queria ir. Eu falei, não. Não. Aí veio, Nosso Lar veio depois, né? O filme Nosso Lar, a novela foi os primórdios, né? Bom, nem tudo a gente encontra a perfeição, né? Aí, de novo, eu vou ir para o Nosso Lar, para tomar aquela sopinha. Quem sabe, todo mundo conhece a sopinha do Nosso Lar, não? Pois é, quem não conhece, não vou contar, vai conhecer. Não vou dar spoiler da sopa. Mas eu também não quero aquilo para mim. Também não quero. Tem que ter churrasco. Aí eu fiquei pensando assim, e agora, para onde é que a gente vai de verdade, né? Eu falei, bom, então vamos ter que discutir isso na aula 9. Vamos falar sobre isso, né?
para entender. E afinal de contas, porque outra coisa, de quando eu também era jovem há muito tempo, há pouco tempo, me perdoe, eu acho que eu já contei isso aqui. Meu pai era militar, né? Então ele tinha algumas coisas assim que ele era muito rígido com horários, né? Daí acho que eu fiquei com essa coisa de horário, tem que ser, né, certinho e tal. Mas ele de noite, ele obrigava a gente a rezar, obrigava. Então eu e meus irmãos, a gente tinha que se ajoelhar do lado da cama e rezar. Eram poucas coisas que ele era muito duro, com isso ele era muito duro, obrigava a gente a rezar. E é claro, imagina, um monte de menino, a gente rezava assim, Ave Maria cheia de... Pai nosso que está nessa... Não estava nem com a cabeça naquilo, mas eu entendi depois que o que ele queria de verdade era que naquele momento, aquela prece pudesse mudar a vibração. Por quê? O coroa já sabia que quando a gente vai dormir, você se liberta parcialmente do corpo físico, dessa dimensão física, e você vai para uma instância espiritual adequada e compatível à sua vibração. Olha que coisa! Imagina que a gente chegando da balada, naquela época nem falava balada, né? Falava da discoteca, do baile, né? Aí a gente voltando do baile, pensando nas coisas do baile, e aí ia para que dimensão? Ia para o baile. Era para onde ia, né? Por quê? Porque a gente vai para um local que é compatível com a sua vibração. Bom, se isso acontece todo dia, toda noite, né? A gente vai dormir, você vai se deslocar a um local que é compatível à sua vibração. Imagina quando desencarna. Para onde que a gente vai? De acordo com a nossa vibração. Então, resumindo, quem quer ir para o umbral aí? Vamos fazer fila para ver quem vai. Ninguém quer, né? Opa, então, já sabe, no umbral tem churrasco, olha só que miséria. Vou ter que ir para o umbral, então. Pois é. Aí o que acontece? A que momento da nossa vida a gente vai ter que trabalhar isso? Agora, né? Então é no agora que a gente vai ter que trabalhar para que a nossa vibração seja compatível a ir para esse lugar que a gente deseja. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Antes que a gente... Pois não, já tem pergunta antes de começar a aula, que coisa maravilhosa. Coisa boa, deixa a Alessandra chegar aí enquanto ela chega com o microfone, que ela não fez o treino dela dessa semana, ela quer caminhar hoje bastante. Então, deixa eu só fazer aqueles acordos. Sobre isso que a gente fez, só essa introdução agora, é o que nós falaremos hoje, então eu desejo e espero que vocês façam perguntas, né? Eu não consigo enxergar o nome do crachá ali, mas o Daniel já começou a fazer, só que levantem o braço, esperem o monitor chegar com o microfone para que a gente tenha a pergunta e a resposta. As aulas vocês já sabem, são gravadas, né? Não custa sempre repetir. Então participem, mas só aguardem o microfone chegar. E me permitam também, um desdobramento desse acordo, me permitam também, se a pergunta não for desse tema, dizer para vocês em que momento a gente vai falar sobre isso, para a gente potencializar hoje vida espiritual. Combinado? Então pronto, Daniel. Não sei se eu vou, provavelmente eu vou antecipar alguma coisa sua aí, mas você falou da vibração e tal, você vai de acordo com a sua vibração. Eu fiquei pensando até que ponto esse lugar que você vai, se ele é real, tipo assim, é imaterial, mas é objetivamente real, imaterialmente falando, ou ele depende subjetivamente, é um lugar seu que você está criando para você ir naquela sua vibração. Daniel, você sabe que tem perguntas que a gente precisa de 2h30 para responder. Agora, tem outras perguntas que eu fico pensando por que o tal do inimigo criou o inferno. Eu acho que deve ser para mandar pessoas que fazem esse tipo de pergunta, porque eu vou te falar, olha só, uma hora dessa da manhã, o cara já manda uma dessa. Olha que coisa. Mas, Daniel, é o seguinte, o que é a realidade para você?
Vou te devolver parte da sua pergunta. Porque você perguntou se isso, onde a gente vai, se é real, não foi essa a pergunta? O que é real para você? O que é a sua realidade? Beleza. Quem são os sensores que te fazem aferir essa realidade que você está dizendo? É a que todo mundo vê. Quem são os sensores que aferem essa realidade? Aí você replica o que ele está falando, que agora eu vou dizer para cá, quem está em casa está. Tá bom. Então, ó, quem afere, vamos dizer assim, essa realidade são os nossos 5 sensores, os 5 sentidos, né? A visão, a audição, o tato, o paladar. Esses são os sensores que aferem essa realidade. Então você diz o seguinte, que se eu vejo e a Patrícia vê, é real. Tá? Bom, estamos no mundo espiritual. Quem são os sensores que aferem a realidade do mundo espiritual? Olho, boca, ouvido, não tem mais, você não tem mais corpo, né? Então, olha, no perispírito, você tem sensores que aferem essa realidade tal qual os nossos 5 e parcos sentidos aferem a realidade na matéria. Só que não de forma limitada, porque ó, a visão, eu vejo um espectro luminoso, né? Eu sei que tem uma luz lá que é a infravermelha, que eu sei que ela existe, mas eu não vejo. Tem uma ultravioleta também, que eu sei que ela existe, mas eu não vejo, né? Mas ela está lá. Tem uma frequência auditiva, aliás, essa semana, ó, parêntese, é um parêntese dentro do outro, né? Eu liguei a televisão lá em casa e tem um negócio lá de um canal da Sony, não, da Samsung, né? Que você liga a televisão, ela entra na internet, já entra no canal da Samsung. Estava passando um negócio do elefante. E eu achei maravilhosa a informação, porque estava dizendo que os elefantes se comunicam, né? Tem uma forma de se comunicar, mas é um som numa frequência tão baixa que a gente não ouve, o nosso ouvido não ouve. E aí eu pensei assim, também, né, o elefante com um orelhão daquele, né, ele vai ouvir tudo, né? Não é com o ouvido, é com a pata. Ele tem uma almofada na pata lá que ele percebe a vibração dessa frequência e ele consegue captar uma realidade, olha só, uma realidade que ele capta através de uma combinação de sentidos. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas também é limitado. Na pátria espiritual, no mundo espiritual, nessa dimensão, os seus sentidos são muito ampliados. Então você percebe espectros luminosos mais ampliados, auditivos muito mais ampliados, você tem uma percepção muito maior do que aquilo. Aí, quando você percebe isso nessa dimensão, né, cores que você não consegue interpretar aqui, sons que você não consegue interpretar aqui. Aí, quando você chega aqui, você acha que isso é irreal, sabe por quê? Te falta parâmetros na sua racionalidade para que você identifique, nomeie, classifique ou fale a respeito daquilo que você está vivendo numa outra realidade, mas que faz parte também da vida do eu que você é, que é o espírito. Então, o que é real é relativo ao que você está vivendo naquele momento. O que pode não ser real para você na sua percepção agora, será na outra dimensão. Ficou mais ou menos claro? Tinha que ter realmente 2h30 para essa, né? Porque compactar nisso não dá. Bom, mas olha só que coisa, só esquenta isso. A gente vai entrar agora no tema, né? Da nossa 9ª aula. Bom, quais são os nossos objetivos? O principal, perceber de que todos os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida... Opa, esse é o objetivo já é. Perceber que todos os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com seus níveis de evolução. Então, quando eu desencarnar... Aliás, madeira aqui não, né? Vai que eles acham que eu estou querendo antecipar isso, né? Não estou, não. Mas quando eu desencarnar, né? Será que eu vou lá para esse mundo lá de coelhinho branquinho pulando num jardim, né? Não sei, eu tomara que não. Estou trabalhando para isso, né? Para não ser esse... Você gostou, né? Você gostou. Eu não quero, aquele mundo lá, eu não quero não. Deixa lá para Cristiane Torlone e o Alexandre lá. Mas, em que momento a gente vai ter que trabalhar isso? Agora, porque é a minha vibração
né? É a quantidade de habilidades, o que mensura a evolução, né? Está dizendo ali que tem que ser evoluído. O que mensura a evolução? Quantidade de habilidades adquiridas. Quanto mais habilidades você tem, mais evoluído você é. Então, isso é que vai te posicionar, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Bom, então esse é o nosso primeiro objetivo. Agora, a gente vai passar por isso aqui. Entender as variações do fluido cósmico universal. Opa, voltando lá para a aula inicial, né? Deus cria dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material, que é o fluido cósmico universal. O princípio espiritual se apropria do princípio material e se desenvolve nele. Bom, várias nuances, várias dinamizações desse fluido e que a gente vai precisar entender, porque é o que constitui o mundo espiritual. As percepções das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. Não é para mim aquele céu que tem lá os coelhinhos saltitantes e aquela graminha verdinha. O céu, para mim, vai ter que ser aquele churrasco, pagodão também não precisa tanto, né? Mas uma música boa, né? Então, olha só, olha quantas diversidades a gente vai poder ter disso aí. Entender que as missões e as ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Aí teve um amigo meu que falou assim, mas peraí, eu já estou aqui trabalhando, vou me aposentar agora, estou trabalhando há tantos anos, quando eu desencarnar ainda vou ter que trabalhar lá também, é? Ainda tem isso? Aí eu falo, mas você queria o quê, amigo? Né? Então, você acha que parou já, só porque trabalhou aqui? Agora, de acordo, né, com o que você puder fazer, você vai fazer. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continuam a sua individualidade no mundo espiritual. Isso aí me lembra de novo, né? Hoje eu estou nostálgico, né? Lembrando de quando eu era jovem há pouco tempo, e essa é uma velha história, mas é uma boa história. Quando eu era criança, a gente podia brincar na rua. Aliás, a gente podia não, a gente brincava na rua, né? Porque hoje é todo mundo em casa, né? É videogame, é não sei o quê, é celular. Mas naquela época eu brincava na rua, né? E só que eu tinha um acordo com a minha mãe. 10 horas eu tinha que ir para casa, né? 10 horas da noite, eu também. Eu, quando era jovem, há muito pouco tempo, eu não ligava não, mas foi chegando uma época de 16, 17 anos, que era a hora que era bom aí, a hora que eu tinha que ir para casa. E aí, os meus amigos também, né? Eu morava numa rua, lá no Rio, que era uma rua sem saída. Então era quase um condomínio, porque só entrava na rua os carros que moravam ali, não tinha trânsito, não tinha nada. Então a gente podia ficar brincando na rua mesmo, né? E várias brincadeiras, carniça, garrafão, pique-bandeira, era maravilhoso. Os meus amigos também tinham esse mesmo acordo, né, de subir 10 horas da noite. Só que tinha um amigo, que era o Fábio, o André, que eram dois irmãos, que quando o pai dele, o acordo dele era diferente, quando o pai dele chegasse, ele tinha que subir. E aí, pois mas o pai sempre demorava um pouco, porque tinha na esquina da rua, tinha um bar do lado direito e tinha um posto de gasolina do lado esquerdo. Ele parava o carro no posto e ia abastecer no bar, né? Não era no posto. Aí o que acontecia? Quando ele vinha, se bem que a turma já ficava todo mundo de olho, o pai do André, o pai do Fábio, aí a gente já avisava porque eles subiam correndo, mas às vezes escapava, né? E o pai chegava ali e pegava eles ali embaixo. Quando pegava, ele já vinha na orelha, né? Vamos subir e tal. E a gente ficava com raiva daquilo, porque, puxa, a gente está brincando aqui e tal. E ele chegava já batendo, né? E botava eles para subir. E o pior, algumas vezes até, porque aí mãe, você sabe como é, né? A mãe, poxa, mas o menino não está fazendo nada, você está batendo nele. Ele estava só brincando, sobrava para a mãe também. E você também, cala a boca aí, não sei o que e tal. Bom, um dia ele desencarnou. Pior que agora eu lembrei até o nome, ia falar o nome dele aqui agora, mas, né, desencarnou. Aí você sabe o que acontecia? As pessoas lá no prédio, no condomínio, nossa, um santo homem, que Deus o tenha num bom lugar.
Deus o tenha num bom lugar. Como é que o cara que batia nos meus amigos aqui, que brigava com a minha tia, né, com a mãe deles, como é que Deus vai ter num bom lugar? Eu me revolto com isso, não aceito que se Deus vai ter num bom lugar. Né? Ficava revoltado porque a gente fala assim, né? Só porque morreu, virou boa bisca. Ele não era, ele batia no filho, batia na mulher. Não era. Então eu não me conformava com isso, até que um dia o Espiritismo me falou, olha, é isso mesmo, né? Ele não transforma. Sabe por quê? Porque essa tal morte, ela não tem um condão, aquela varinha mágica, né, de transformar as pessoas. Você será o que você é. Então você continuará sendo aquilo que você é. Se você é bonzinho, você vai ficar bonzinho. Mas se você é malzinho, não vai ser a morte que vai te transformar, você vai continuar malzinho. Então ele lá, com certeza, ele deve ter encontrado alguém lá que deu-lhe uns catiripapos na orelha também, né? E que alguém igual a ele, mesma vibração. Talvez, né? Bom, fora essas questões todas, né? Talvez ele estivesse dando o que ele recebeu, é claro. E eu, óbvio, também estou falando assim para dar um tom mais agradável para a gente, né? Assim, era o que eu pensava mesmo na época. Óbvio, depois eu entendi, né, outros fatos e questões até das quais levaram ele a ser o que era. Mas hoje nesse momento a gente não está falando sobre isso, está falando sobre o ato, né? sobre as ações e a percepção de uma criança, né? Sobre o que acontecia lá naquela época. E eu me revoltava, porque eu falava, não pode, Deus não pode ter ele num bom lugar, ele tem que ir para um lugar que alguém vai dar na orelha dele também. Né? E ficava revoltado com isso. Né? Então, sobre isso a gente também vai falar. Aí, eu pergunto para vocês, dito tudo isso, falado tudo isso, para onde é que a gente vai, então, quando desencarnar? Me contem aí, como é que vai ser o céu de vocês? Cada um vai para um quadrado. Cada um vai para um que merece. Ado, cada um no seu quadrado, né? Pois é. Esse quadrado, sabe qual é a construção que a gente vai ter que fazer? É agora. Olha só a resposta disso aqui, ó. O espírito será atraído vibratoriamente para as regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, é claro que quando a gente fala ali que se afiniza moralmente, né, é um conjunto de construções, né, que a gente vai fazendo, de habilidades que a gente vai desenvolvendo e que vai integrando na pessoa, porque também não adianta só ser aquilo que a gente fala, né? Porque muito lindo é falar, é fácil, né? As palavras, né, fluem com uma facilidade danada, mas o que a gente está falando ali é aquilo que você é aquilo que você realmente já integrou, é aquilo que faz parte de você e que não depende de uma vontade ou de uma ação, você é daquele jeito, né? Então aí sim, aí você vai para o local compatível, adequado, né? Trabalhamos agora para que a gente chegue num lugar, né, que no mínimo tenha lá churrasqueira, pá. Brincadeira. Se eu desencarnar e não tiver churrasqueira lá, o quê? Você volta logo, né? Volto logo. Não. Não vai ter carne, você vai comer folhas e flores. Grelhado. Pois é. Não, até aí tudo bem, né? Botou na grelha, já começa a me agradar, entendeu? Meus dois filhos, esse mais velho foi vegetariano por um tempo, depois mudou, né? Voltou para os bons. E o mais novo, também num dado momento, viu um vídeo na internet, um vídeo lá do Luizinho, né, que não comia, foi o Pedro que foi assim, o Miguel foi por outro motivo, né? Enfim, também ficou sem comer carne um tempo, né? Até que um dia ele falou, não, puxa, queria experimentar um bifinho e tal, seja bem-vindo, né? E veio na boa. Mas, enfim, nesse período eu acabei aprendendo, desenvolvendo, porque eu sou o churrasqueiro da casa, eu acabei desenvolvendo, né, fazer legumes, fazer
na grelha e tal. Então, tranquilo. Foi para a grelha, para mim, tá bom. Né? Por isso que eu falei, tem que ter a churrasqueira lá, que aí a gente arruma. Agora, também ir para o nosso lar, para aquela sopinha, aí eu também vou brigar, não sei com quem. Não, aquela sopinha aí sem sal, né? Não, aí eu vou... Rapaz, eu não provei não, mas o André Luiz fez uma cara. O André Luiz fez uma cara. Era água a sopa, é o que eu não queria estragar para... fluidificada, né? Fluidificada. Todas as sais minerais, tudo. Mas eu também ia brigar, não sei com quem, mas eu também ia brigar. Não quero isso. Só porque eu estou falando, né? Vamos falar assim, ó. Mas não é uma sopinha, é uma água suja, né? Não, suja não, né? Uma cenourinha, uma batata boiando, uma coisa, nada. Pois é. Bom, mais brincadeiras à parte, né? Porque isso tudo é brincadeira. Né? E até a gente ficar falando assim, foi o que ela falou, daqui a pouco, né? Vou ter que ir só para experimentar, né? Bom, então, a vida verdadeira, a vida espiritual é a vida verdadeira? É aquela pergunta, né? Que eu já tinha antecipado. Não, né? A verdadeira é a vida do Espírito. Agora, ela é uma realidade, né, Daniel? Ela é uma realidade e que ela será ferida de algumas formas. Uma é aquela história, eu tenho uma resposta que eu ouvi o Adenauer dando para uma pessoa, que eu não me atrevo a responder daquela maneira, porque ele tem, né, competência para responder, mas eu vou só parafrasear, eu vou só dizer como ele responde. Né? Quando uma pessoa diz assim, mas será que isso é assim no mundo espiritual? Ele fala, morra que você vai ter certeza. Né? Eu não vou falar isso para vocês, mas é uma verdade. Né? Agora, tem outras maneiras? Tem. Vamos desdobrar. Né? Vamos exercitar a consciência fora do corpo físico. Você vai experimentar, vai ver, vai vivenciar essa realidade, né? Para que a gente tenha aí as certezas que a gente precisa ter. Somos um pouco Tomé, né? Todos nós somos um pouco de precisamos ver para crer. Então, após o desencarne, continuamos com a nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições, seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para as regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido às cidades espirituais compatíveis, onde receberá instrução para mais tarde retornar à carne. Então, sintetizando, né, tudo que a gente falou até agora, esse texto aí, ratificando o que a gente falou. Ok? Concordam? Tem alguma... Tem um braço levantado, deixa eu ver quem é o plantonista de... Está chegando aí o microfone. O pessoal da frente não quer fazer pergunta. Tem, aqui ó, a Fátima já está na fila aqui. Bom dia. Bom dia. A gente pode interpretar que a nossa vida espiritual, a nossa montagem dessa vida espiritual, desse tal céu, esse tal inferno, seria essa prévia dos nossos sonhos. Por exemplo, eu dormi, eu tenho quando eu vou dormir, eu me desloco para um baile ou para um lugar onde eu possa construir uma biblioteca. Então, a partir desse princípio, eu já tenho uma prévia de como é que está a minha afinidade moral, como é que estão meus processos de vibração, ou isso não é? Não sei se eu me permitiu entender a minha pergunta. Deixa eu
te falar, e você, se não for, você me corrige. Eu não consigo ver seu nome, desculpa. É Antônia. Antônia, sim e não. Porque primeiro a gente precisa ter um posicionamento a respeito de sonho e a respeito de desdobramento. São duas coisas diferentes. Agora, as duas coisas acontecem quando você vai dormir. Essa é a parte que tem em comum, né? Você vai dormir, o corpo entra num relaxamento tal que permite o afastamento do corpo espiritual, né? O espírito, então, se afasta com o perispírito do corpo físico. O que não significa dizer... Então, quer dizer, esse afastamento, essa libertação... A gente foi aula 4, né? Libertação do espírito. Essa libertação acontece aula 5, né? Independente da sua vontade, independente do seu desejo, independente de que você saiba, né? Ou não, isso vai acontecer. Bom, agora, daí a você ter sonhos é uma questão, é uma projeção do seu inconsciente. O sonho é produzido por você. Agora, o desdobramento é uma vivência. Aquilo você está participando daquilo agora. Qual é o componente que entra aí para que você tenha isso? A consciência, a lucidez da consciência. Então, quando você está sonhando, o seu inconsciente está produzindo, dentro da linguagem dele, uma linguagem simbólica, uma linguagem de imagens, ele está produzindo coisas que você está simplesmente percebendo aquilo, só, você não interage. Quando você acorda, aí você... poxa, sonhei com isso, com aquilo, um elefante que voava, era o Dumbo, sei lá, estou inventando. Agora, não, tive um sonho que eu encontrei uma pessoa e eu falava com ela. Bom, você também pode ter um sonho com uma pessoa, principalmente com pessoas desencarnadas, a gente sonha beça. Mas você sonhou com uma pessoa desencarnada e essa pessoa, a cena era num lugar que você já esteve com aquela pessoa, era algo que te remete a uma lembrança, é um sonho. Agora, essa pessoa desencarnou há 10 anos atrás e você encontra com ela agora e ela está te falando coisas da atualidade, opa, não é um sonho, é um encontro, é uma vivência. Então, em primeiro lugar, a gente precisa só separar, né, porque as duas coisas ocorrem quando a gente vai dormir. Então, o sonho e a libertação, que a gente chama de desdobramento. Bom, então isso ocorre. Aí eu já esqueci agora qual era a outra parte da pergunta. É sobre essa questão da gente... Então, é desdobramento, então, que eu queria colocar. Desdobramento. Isso traz uma prévia de como é que está a nossa construção para o plano espiritual? Pode trazer. Pode trazer. Porque no momento que você desencarna, o somatório da construção que você fez durante a sua vida é a média da vibração que vai estar em você. É aquilo que você construiu em si, o que você integrou. Agora, na trajetória, no caminho, você ainda, eu ainda vou ter ainda mais 50 anos de... Né, quem viver verá, vão aturar o velhinho, né? Então, ainda posso aprender um monte de coisa, ainda posso integrar um monte de coisas, né? Não é isso? Então, olha, o meu desdobramento agora, eu posso não alcançar um lugar que eu alcançarei mais na frente, porque eu vou ainda mexer coisas em mim, né? Vou melhorar algumas coisas, né? Vou me despojar de outras, então eu ainda posso... Então, no desencarne, você terá uma possibilidade. Agora você tem uma outra possibilidade, mas já pode te dar amostras, né, do que você... Da realidade espiritual, sem dúvida. Ela já te dá amostras disso aí, com certeza. Agora, do definitivo, aí não sei, aí a gente não pode afirmar isso, né, porque não sabe o quanto ainda você vai se melhorar, o quanto você vai mudar. Ficou claro, não? Ficou Mas obrigada. Pequenas amostras sobre isso você já tem, sim. Que quando a gente entra lá na Idade Média, que comprava, né, o céu, a gente dava para o padre um valor para comprar o céu, então seria as o caso. indulgências, Hoje, né? é a nossa construção, da nossa afinidade moral que vai dar uma prévia daquilo que a gente está construindo. Você vai comprar o seu terreninho lá com a sua mudança, com o seu esforço. Aliás, tem uma fala de Kardec que eu gosto muito, que ele diz assim, olha, reconhece-se, tem a Fátima, tem ela ali também, mas acho que a Fátima levantou primeiro, depois ela ali, só para a gente também, ó, então tem 4. Tem 517 slides para passar. Mas tem uma fala de Kardec que diz assim, olha, reconhece-se o verdadeiro espírita
pelo esforço que ele empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Então não é pelo bonzinho, é pelo que está se esforçando em se tornar o bonzinho, né? Então, gosto muito dessa... Então, eu estou tentando entender aqui, nessa tua aula, uma experiência que eu vivi quando também era jovem. E Dia desse, né? começa, um dia desse, com aquela frase, aquele início de frase que diz: continuamos com nossa individualidade. Isso Eu é. pergunto assim, para quem tem mediunidade, que vê um espírito, ele está com aquela forma física também? Sim. Tá. Então, vou dizer que foi, né? Eu levava minha mãe para um centro espírita, que estava com câncer, eu não sou espírita ainda, estou aqui para isso. E o carro deu um problema mecânico e acidentou uma criança. E eu pedi ajuda a uma pessoa que passava para levar a criança para o hospital. E depois fui registrar o acidente, né? E lá minha mãe deu o depoimento, vendo um senhor de idade, cabelos brancos, de óculos, Em tempo diferente, minha mãe também deu o depoimento. 2 dias depois eu fui agradecer pela placa do carro, identifiquei a casa e fui agradecer o socorro que eles tinham me prestado. E aparece um jovem dizendo que estava dirigindo o carro. Eu disse: não, pelo amor de Deus, além do sofrimento de ter causado um acidente, eu ainda achar que estou sendo enganada por vocês, né? Pensei que o cara não tivesse carteira, qualquer coisa assim, e tivesse assumido no lugar do pai. Aí 2 dias depois ele foi no consultório do meu marido, pedindo que quando eu estivesse mais tranquila, ele descrevesse, porque eu tinha descrito o pai dele, que era desencarnado. E até hoje eu ainda tenho dificuldade de Digerir, né? Isso que ocorreu. Então, eu vou pegar a sua fala do início, que você falou assim, olha, eu não sou espírita ainda, você falou, né? Mas você é espírito, e ser espírita não te torna mais capaz ou menos capaz de viver essa experiência. Essa experiência ocorre só pelo fato de você ser espírito. Até porque, se a gente falar da mediunidade, a mediunidade é um atributo do espírito. O espiritismo só está estudando a mediunidade, só está dizendo, contando para a gente o processo, as técnicas, descrevendo de uma forma mais técnica o fenômeno. Mas o fenômeno ocorre não porque somos espíritas, e sim porque somos espíritos. Então, isso que você está relatando é perfeitamente possível, né? Eu também tenho Eu não vou contar a minha história toda aqui, não. Isso, eles me disseram que foram ao consultório, sabendo disso, porque a pessoa que me deu socorro era cardíaco. Ele, por si, não faria isso, porque ele não podia nem ver sangue, tanto que ele ficou hospitalizado. Ele e a criança, né, e dar o socorro. Aí que eles acharam, não, deve ter sido. E você vai contar pra gente o que ela está falando, porque ninguém ouviu. Não, ela está contando que a pessoa que deu socorro nem poderia, porque era uma pessoa cardíaca e que não podia ver sangue também, tinha uma sensibilidade, talvez, né, ao sangue. Então, é isso aí. E ficaram os 2 hospitalizados. Mas, enfim, é absolutamente possível isso, e não pela possibilidade de ser espírito ou não, mas sim porque isso é um fenômeno do espírito, né? Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero aproveitar um pouco a dúvida que Daniel suscitou mais cedo, que também é algo que eu sempre me questionei, né? E quero compartilhar um filme que me marcou muito quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu vi um filme que se chama Um Amor Além da Vida, que é lindíssimo, que retrata muito sobre a questão O de Robbie família. Williams, né? Robbie Fantástico, Williams, muito bom. exatamente. E aí ele retrata a história de uma família muito sofrida, onde os filhos morrem de acidentes de carro. Não dá spoiler, porque o pessoal pensa. Para eles poderem... Para aguçar a curiosidade. E a mãe não suporta esse sofrimento e se mata. E o marido é um médico que também acaba sofrendo um acidente e morre. E quando ele vai para o céu, isso é uma coisa que para mim foi muito bonito, né? E o céu dele
eram os quadros da esposa que pintava, né? E ele é recebido no céu pelos filhos, né? Que assumem uma outra forma. Eu quero aproveitar o gancho de Daniel no sentido de que eu sempre pensei, é possível a gente idealizar, cada um idealizar o seu próprio céu? No caso dele, era a pintura da esposa. E trazendo um fato novo, essa dúvida também que eu tenho. Quando a gente desencarna, qual forma a gente assume? No caso, o filme, ele trouxe essa questão dos filhos que assumiram forma de pessoas que o pai conheceu em vida. Então, essa é uma curiosidade que eu tenho também. Hoje é só... Bom, se toparem, a gente encerra a aula 4 horas da tarde e tudo bem, a gente pede... Pois é, tenho aula às 2 também, não vai dar, então vai ter que ser mais rápida a resposta. Em primeiro lugar, esse filme de fato é fantástico, eu adoro o filme, né? Agora, existe um fenômeno que explicaria todo esse processo, que chama-se ideoplastia. Bom, se a gente pegar a palavra ideia, né, a mente, plástica, forma. Então, ideoplasticamente, nós somos capazes de transformar a matéria. A matéria, ela é flexível à nossa vontade. Bom, quando eu desencarno, madeira de novo, né? Quando eu desencarno, a primeira memória, a primeira lembrança que eu tenho de mim mesmo é esta forma aqui espetacular, né? Então, quando eu despertar na pátria espiritual, eu me vejo desta forma, maravilhoso. E é assim que eu vou me apresentar. E se eu quiser viver 20 anos a menos? Pode, sem problema. Aliás, quem nunca teve? É possível, sem problema. Eu sou careca convicto. Aliás, eu descobri que eu tenho até vantagens por ser careca. Tive um dia desse, não vou falar de novo sobre isso. Eu contei. Então, careca eu vou desencarnar, eu vou continuar. Agora, assim, só um retoque, porque já é excesso de gostosura, né? Então, um retoque no abdômen, talvez, né? Não sei porquê, intriga da oposição, não sei porquê isso. Mas, enfim, eu vou dar esse retoque, não tenha dúvida, né? Eu preciso me apresentar lá com 60, vou me apresentar com 30, né? Então, tranquilo, isso chama-se ideoplastia, é possível. Bom, na literatura, a gente tem um relato que todos vocês podem acessar facilmente. Eu não sei por que fica rindo de mim, eu não sei. Isso é bullying, hein? Aí, um relato na nossa literatura, que todo mundo conhece Emmanuel, né? Que trabalhou com Chico e tal. Emmanuel se apresentava para Chico com uma forma. Num dado momento, ele chega para Chico e fala, olha, a partir de hoje, eu vou me apresentar para você com essa outra forma aqui. De uma das encarnações dele, ele foi um senador da República Romana, Públio Lentulus. E ele conviveu com Jesus, então foi uma encarnação muito importante para ele. Ele passou, a partir daquele momento, a se apresentar para Chico como da encarnação em que ele foi contemporâneo de Jesus, como o senador da República lá romana. Então, quer dizer, ele ideoplasticamente, ele transformou o perispírito para aquela apresentação. Isso está na literatura de Chico, aí na obra, né, de Chico. Então, enfim, o fenômeno chama-se ideoplastia. E quando eu acordo, né, quando eu desperto no mundo espiritual, eu imediatamente, qual é a minha lembrança de mim mesmo? É essa, eu me apresento assim. Agora, se eu quiser dar um retoque, claro, né, dentro do possível para o espírito, a gente pode fazer isso. Pode até, como Emmanuel, pode até mudar a forma para o personagem de uma outra encarnação em que ele viveu, né? Então, acho que a pergunta era só essa, ou tinha outro desdobramento? Não, né? Então, pronto. Só uma pergunta é essa, não vou encher o saco hoje não. Bom dia. Você falou sobre o desdobramento do sonho, né, e do próprio desdobramento. Uhum. Aí eu venho com uma dúvida. Esse desdobramento pode ocorrer com nós encarnados? Vou explicar. Estou na minha casa, você está na sua, eu sou uma média ostensiva,
e eu percebo você na minha casa, percebo você e até o seu aroma, o seu perfume. Isso é um desdobramento ou é uma ligação emocional, espiritual? Primeiro eu ia perguntar, o aroma era bom, o perfume é bom? Porque eu ganhei agora... Brincadeira, né? Mas então, primeiro, assim, o desdobramento ocorre sim, porque você começou a sua fala dizendo, agora a gente aqui encarnado. O desdobramento é isso, é você estar encarnado, e ele pode acontecer... Entre dois Pode, encarnados. pode. Você está dormindo ou está em relaxamento, porque o desdobramento ele pode ser provocado, pode ser espontâneo. Você entrou num estado de relaxamento total e desdobrou. Agora, você pode se concentrar para desdobrar, entra num estado de relaxamento e desdobra. Aconteceu isso comigo. E a outra pessoa, eu falei, gente, mas... E eu fiquei apavorada, porque eu tenho uma mediunidade ostensiva desde meus 6 anos, mas eu nunca tive uma experiência com um encarnado. E eu achava o máximo quem sentia aromas, porque eu vejo, escuto, eu sonho, mas eu nunca tinha tido a sensação do aroma. E eu fiquei... Não, eu me movi. Gente, eu não saí do lugar, eu parecia uma estátua na cozinha. Falei, gente, e agora? Porque, tipo, a pessoa é viva. Qual é de mesmo isso aí? Eu tô onde? Será que eu tô indo? E aí, mais ou menos assim, uns 15 minutos, sem me mover. Mas o que aconteceu foi rapidinho. Foi uns 20, 30 segundos. Mas eu fiquei uns 15 minutos lá. Porque eu falei, sei lá, qual é de mesmo, eu vou ficar aqui. Então, pode sim, e você pode estar desdobrado e encontrar pessoas desencarnadas, ou você pode desdobrado e encontrar pessoas encarnadas que estejam desdobradas também. Mas, vamos dizer, pelo Zero horário, problema. O que me impressionou, porque pelo horário, tipo, eu não estava dormindo, você dormindo. Era uma parada, tipo, do horário, era nós dois acordados, cada um no seu quadrado. E aí eu falei, sim, como é isso? Bom, aí entram outras questões. Primeiro, sim, o Espiritismo é tão legal que ele permite a gente falar assim... É um desdobramento, tipo, de conexão? Não, eu ia dizer que ele permite a gente dar uma resposta chamada não sei. Porque... né? Permite. Eu passei essas 2 semanas ali esperando a Alessandra. Eu falei, um dos dois vai chegar no meu negócio. Pois é. Não, é porque são tantas possibilidades, a verdade é assim. São tantas possibilidades que a gente não pode, eu não poderia fazer uma afirmação, olha, isso é isso. Não dá. A gente teria que elaborar um pouquinho mais isso, pesquisar um pouco mais para poder entender. Porque pode ser uma projeção sua também. Só, o desejo, por exemplo, poderia provocar isso. Olha, eu quero... Então, o desejo poderia provocar com que você projete lá aquela pessoa, né? O amor também, por exemplo... o mundo espiritual, a matéria, ela é moldável de tal forma que ela pode se formar de acordo com o seu pensamento. Aliás, tem uma fala que a gente fala, forma pensamento. O que é? Você cria, né? Você cria a partir dessa plasticidade da matéria. E a gente enfatizou, apesar de muitos não concordarem, né, que os animais não são espíritos, são um princípio espiritual, né? Eu falo isso todo dia, eu falo todo dia isso lá para minha neta peluda, porque ela acha que ela é espírito, né? E eu tenho, acha, e acho que o dia que ela tiver um choque de realidade, que ela vê que não é, não sei como é que vai ser, mas ela acha, se sente, ela até fala algumas coisas, né? Agora ela está até falando, você pergunta se ela quer o papai, ela, não, eu falei, puxa, mas está até falando, né? Mas, não, lá em casa também, ela fica na mesa, né? Lá em casa ela fica na mesa na hora do evangelho, bebe água fluidificada com a gente, é isso aí. Só que no mundo espiritual, que a gente está relatando aqui nessa pátria, ele não vai, ele é princípio espiritual, né? Mas a gente projeta essa forma lá. Então tem muitos relatos até na cidade de Nosso Lar. Chico acha que tinha alma, porque ele dizia isso mesmo sabendo de todo o
No fundo a gente pensa assim, né? Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais, senão a gente está no segundo slide ainda. Então vamos lá. Algumas considerações. A primeira dela, considerações sobre o fluido, né? Para se entender a vida espiritual é necessária a compreensão maior a respeito da energia que o espírito, que no espírito é conhecida pelo nome fluido. Os fluidos são energias sutis que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido e as várias modalidades de energia conhecida pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido, né, que é o fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente nesse último. E aí, vamos recordar aqui uma importantíssima situação, que tudo começa em Deus, e Deus cria esses dois princípios, que é o princípio espiritual e o princípio material. Na aula 3, a gente relembrou isso e desenvolveu a partir do princípio espiritual, ou princípio inteligente, né? O princípio inteligente se apropria na matéria, e hoje a gente precisa entender esse princípio aqui, que é o princípio material. E para entender esse princípio material, a gente começa tudo nele, a gente vai ver que a partir do fluido cósmico universal se dinamiza todas as matérias, todas as energias que a gente conhece no universo. Uma delas são a matéria ponderável, né? Então é fácil a gente, olha, isso aqui, né, é matéria, né? Mas também se origina desse fluido a matéria imponderável. Então, essa realidade do mundo espiritual, ela também é essa mesma essência, o fluido cósmico universal, mas densificado em inúmeras nuances e que vai formar, que vai dar a construção de tudo que a gente vai conhecer e que conhece no mundo espiritual. Da matéria ponderável, a gente estuda aqui na escola, né, os estados da matéria, e a gente vai estudar 3 estados principais, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Depois, mais tarde, a gente vai estudar que tem um outro estado, que é o plasmático, mas, enfim, até aí a gente estudou isso. E desses estados da matéria, esses 2 aqui formam o que a gente chama de fluidos materiais, né? Então, os gasosos e os líquidos formam os fluidos materiais. Agora, na matéria imponderável, né, ou etérea, como também é chamada, ela vai dar a formação do perispírito. Então, esse corpo espiritual, esse corpo que envolve, né, que vai permanecer, que vai conviver com o espírito durante toda a sua trajetória evolutiva, ele é formado por essa matéria. Então, o perispírito é formado por essa matéria etérea, né, que é uma densificação do fluido cósmico universal. E também as matérias do plano espiritual, do mundo espiritual. Então, as cidades, né, porque a gente tem uma tendência a falar ainda em colônias, porque na nossa literatura falam de colônias espirituais. Só que colônia já foi há muito tempo atrás, agora são cidades espirituais. A gente não pode não considerar que a evolução está acontecendo, né? E que os mundos todos espirituais e materiais estão em desenvolvimento. Eu me mudei aqui para Salvador há 23 anos, né? 24 anos. Quando a gente veio para cá, a paralela era uma pista no meio de mato dos 2 lados. Era isso, né? Olha que coisa maravilhosa que está agora. Está lindo, né? Vários condomínios, e, enfim. Estou falando de 20 anos. Então, imagina 20 anos lá no mundo espiritual. Não tem mais colônia. São cidades, né? E com uma complexidade, às vezes, muito maior do que as nossas. Às vezes, não, sempre. Então, também dessa matéria imponderável se formam os fluidos, todos os fluidos espirituais, dos quais a gente manipula eles com facilidade. Quem já tomou passe aí? Já tomou, né? Sabe como é que é o passe? É fluido
né, direcionado, vai pela intenção do passista, né? E ele entrega para a gente, quando está tomando um passe lá, na casa espírita, 2 fluidos. Sabe quais são? Os fluidos espirituais, que estão, né, vão ser entregues de acordo com a intenção e com a receptividade, né, do que está tomando o passe. E o outro, o fluido animal, o fluido do próprio passista, né, que ele vai entregar também. Então, você vai receber os 2 fluidos ali e que ele vai com aquela intenção de cura ou de melhora de alguma coisa, né, e a gente também vai receber ele na mesma proporção da nossa intenção, porque aquela pessoa que vai para lá refratária, né, vou lá para ver o que tem lá e tal, vai receber? Vai, mas talvez alguma coisa seja refratário ali, né? Então, esses são os fluidos espirituais. Bom, ainda sobre o fluido cósmico universal, então é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão, é um subconjunto das fases da matéria, os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. E uma fala muito comum é da gente falar assim, não, o perispírito é matéria, mas é matéria menos densa, né? Ou a gente fala menos denso, ou a gente vai falar mais sutil, né? A matéria do corpo espiritual, ela é mais sutil. Então, a gente usa muito denso e sutil. Em relação ao fluido cósmico, ele é mais sutil. Em relação à matéria física, ele é menos sutil. Mas se eu usar a palavra denso, então o fluido cósmico é menos denso e a matéria física é mais denso. O corpo físico é o corpo mais denso da constituição, né, desse conglomerado de corpos que compõem o espírito encarnado. Ok, gente? Ainda, relembrando, o espírito se apropria da matéria e se desenvolve nela. E ele vai se desenvolver nela, passando lá pelo reino mineral, que é o reino mais grosseiro da matéria, e lá ele vai, é o início, né, da formação do psiquismo. Aí ele passa pelo reino vegetal, onde ele adquire a sensibilidade, aí no reino animal o instinto, aí no reino hominal, né, quando nos tornamos propriamente dito espíritos, então os sentimentos e a vivência. Então ele vai do bruto ao anjo, né, como disse Kardec, ele é criado simples e ignorante, fadado à felicidade. Então, o princípio espiritual passa por essas fases aqui, até ele atingir a complexidade de animar corpos humanos e utilizar a matéria como conhecemos nessa dimensão. E como isso acontece, né? Os espíritos encarnados ou não, a partir daquele fenômeno que eu falei, né, da ideoplastia, eles podem moldar a matéria. Então, a fórmula é essa aqui, é o pensamento mais a vontade igual à ação da criação. Dessa forma, a gente transforma, muda a matéria do jeito que quer. O fenômeno, a ideoplastia. Bom, então, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas e se organizam de acordo com a sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se de diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Uma pena, né? Essa última frase é lamentável, mas fazer o quê, né? Tudo bem, a gente vai entender que tem que ser assim, né? Eu corri um pouco agora com os slides aqui para dar, porque os próximos slides eu sei que vai ter pergunta. No problem. Eu falo, você fala. Então, a nossa cocriação material, que o povo tanto fala, né, com a expansão da consciência, tem a ver com esse fluido cósmico? Onde está o fluido cósmico? Deixa eu perguntar isso. Eu gosto. Onde está? Ó, Não, sim. no universo todo, está tudo aqui, né? Então, isso aí.
Não sei se é uma notícia bombástica ou não, né? Mas essa plasticidade da matéria, né? Tem uma passagem lá no livro e do filme nosso lá, que André Luiz sai do hospital, né? Ele estava ainda sendo atendido ali. Ele estava com aquele pijaminha de hospital, né? Aí o rapaz que estava atendendo ele, como era o nome dele? Era Lísias, né? O Lísias fala com ele, olha, hoje nós vamos passear, conhecer a cidade. Aí ele fala, mas eu com essas roupas? Não, vem comigo que eu vou te ensinar a ideoplastizar as suas vestes. Então ele vai ideoplastizar a roupa, a forma que ele vai se vestir. Aí o que eu ia dizer, pensando nisso, é que as meninas não precisam mais se preocupar em ir no shopping no sábado para comprar uma sandália, né, cartão de crédito, nada disso lá. Lá pensou, sandália vermelha, plim, tá lá, sandália vermelha. Então olha que maravilha, né? Então não precisa cartão de crédito, nada disso, né? Ideoplastia. Bom, avançando então um pouco mais. Nada, né? Tá bom. Eu só ouvi a última parte, o cartão. Aí pronto, já fiquei tremendo todo aqui. Bom, aí vamos pensar agora numa outra etapa. Por exemplo, mas tudo bem, existe esse mundo, né, essa vida, esse local aí, que os espíritos vão quando desencarnam e tal, mas, puxa, a gente tem gente nascendo aqui todo dia e tem gente desencarnando todo dia. Tem uma reserva, será que tem uma reserva, né, de espírito lá do outro lado que fica, né, para estar nessa transitoriedade? Então, lá em 1950 e pouco, André Luiz já falou o seguinte, que há um contingente 3 vezes maior do que a quantidade de espíritos encarnados tem de desencarnados que polulam o nosso planeta. Então, nessa transição, e aí de lá para cá, você vê que a população está aumentando, né? Por quê? Porque a gente tem uma reserva de espíritos, né, entre o encarne e o desencarne, ainda que a encarnação está demorando mais agora, né? Que bom, a gente está durando mais, porque houve uma época que se desencarnava. Tem uma matéria de jornal, eu não me recordo agora em que aula eu usei isso, mas tem uma matéria de jornal que diz assim, olha que coisa que fala, uma velha de 40 anos, era a matéria de jornal. Mas é porque a gente considerava, eu mesmo, quando eu fiz 20 anos, eu pensava que ter 30 era ser velho. Aí eu fiz 30. Aí eu falei, não, é 40. Aí eu fiz 40. Aí eu pensei, é 50. Aí eu falei, não, é com 60. Aí eu falei, não, agora eu penso que é com 90. Porque... Então, a gente está durando muito mais. Por que isso? Evolução, né? Então, a gente tem a evolução na medicação, né, que permite com que algumas doenças que tiravam a encarnação permita que a gente continue. A gente tem evolução nos cosméticos, né? Então, quanta coisa boa tem aí para manter as vacinas, né, na parte preventiva, enfim. Então, a evolução está permitindo que a encarnação dure mais. A gente está ficando mais tempo aqui, né? Então, hoje, se não me engano, o IBGE, 76 anos, sei lá, não é nem o IBGE, é o OMS, né? Organização Mundial de Saúde, está dizendo que no Brasil, 76 anos, se não me falha a memória, acho que essa é a média atual, né? Mas não foi sempre assim, era muito menos. Então a gente está cada vez durando mais. Só que a gente tem um contingente de espíritos, né, que polulam e que estão lá, se preparando lá, nasceu, desencarna de novo, vai para lá, vem para cá, e isso está mudando. Então, atualmente, a gente tem 8 bilhões de encarnados na Terra. Volta aqui, cara. Aqui. Então, isso aqui é recente. Estima-se que a população global chegou no 1º de janeiro de 2024, então esses dados aqui são bem atuais,
a 8 bilhões e tarará, tarará, tarará. E as Nações Unidas estimam que a população humana chegará em 11,2 bilhões em 2021. Onde vai caber tanta gente assim, né? 2100, falei 2021, ó, que tô, tá vendo? Tô com a cabeça lá atrás. 2100, então 11 bilhões, é gente pra caramba. Só que a gente tem um contingente de 24 bilhões de desencarnados, então ainda comporta vir muita gente para cá, porque, não sei, vão ter que fazer, sei lá, né, cama de prateleira, assim, para ir botando assim, igual lasanha, por fatia, né, por camada, porque onde vai botar tanta gente eu não sei, mas que tem contingente para isso, tem. Pois não. É uma curiosidade, porque já que está nesse ir e vir, né, nesse progresso, aí eu queria saber assim, cada vez que renasce uma pessoa, que reencarna, existe uma mudança na questão vital, ou seja, no próprio organismo de cada pessoa que renasce, ou seja, existe uma evolução, tanto na parte material, principalmente na parte material, a questão psicológica, os órgãos bem mais sofisticados, mais fortes. Eu acredito que sim, né? A inteligência. Acho que a gente vê isso nas crianças. É isso. Se vem com esse progresso, porque tudo é progresso, né? A gente não para, não estaciona. E como é que acontece isso? Eu não sei. Ó, há um tempo atrás, depois você leva ali, pergunta lá. Há um tempo atrás eu lançava um reggae aí que uns comiam, outros não, que era o seguinte, que os meus filhos são bonitos porque puxaram a mãe, mas eram inteligentes porque puxaram o pai, né? Mas era um reggae, porque o que acontece é que a inteligência não é hereditária, ela é um atributo do espírito. Então não é herdada a inteligência, ela é do espírito. Então esse foco de inteligência, né, numa singularidade chamada espírito, ela permite e promove o desenvolvimento. Então, hoje nós não somos como nós éramos quando a gente habitava as cavernas, né? Você vê que o volume do cérebro mudou, né? A conformidade do corpo físico também mudou, né? A gente está ficando mais bonito, né? Eu sou um exemplo cabal disso, mas a gente está ficando melhor a cada vez. Então, de fato, os corpos são construídos especificamente para uma nova vida na matéria, porque não é, a vida continua, né? Na matéria daquela singularidade que a gente chama de espírito. Então, sempre estaremos realmente melhores. E, fora isso, o próprio avanço, aí eu falei do avanço da matéria, mas o avanço tecnológico, a gente acabou de falar, vai permitir que cada vez mais a gente esteja melhor também. Então, sim, a matéria vai propiciando esse avanço, essa melhora, cada vez a gente está melhor. Na próxima encarnação, não sei como é que vai caber, mas como é que vai ser? Né? Mais beleza, não sei como é que vai ser isso, mas tudo bem, para tudo é possível para Deus, né? Então, mas a gente vai estar melhor, né? Todos nós, né? A gente vai estar melhor. Então, não sei se respondeu a pergunta ou não. Era isso, né? Então, pronto. Então, 24 bilhões. Aí, olha, o universo... Oi, Luiz. Oi? Aqui. Ah, foi, desculpa. Eu até vi... voltar o slide. Volta. Pronto. Essa expectativa aí de habitantes no planeta, para isso, o ser humano vai ter que aprender a cuidar melhor da Terra. É o que eu falei, a gente vai ter que viver igual lasanha, em camadas, né? Uns por baixo, outros por cima. Sempre porque... mesmo no sentido da gente também. como raça. Também. Aqui, porque a ciência diz que hoje a gente já está chegando ao ponto de não retorno em relação à devastação ambiental mesmo. Pois E aí, com essa conta, 24 bilhões de desencarnados. Então, digamos que metade fique aguardando, a gente vai ter uma população de 12 bilhões. Imagina. Se tiver planeta, Também né? não sei como é que vai caber tanta gente, mas eu concordo, né? Aí a gente vai ter aula 17, cadê o Lombardi? O Lombardi não está aqui agora. Aula 17, né?
Então, a aula 17, a gente vai falar sobre isso, sobre os nossos cuidados com a natureza, né, com o nosso mundo, com a ecologia, né? Sim, durante um tempo eu pertencia a uma religião evangélica e eles têm uma profecia de que a Terra não vai durar. Eu não sei o que é que o Espiritismo fala em relação a isso. Acho que ele nem fala nada sobre isso. Mas, olha só, tem uma coisa fantástica, que eu sou fã de americano, né? Porque eles têm umas coisas assim loucas, né? Americano, quando eu estou falando, não é só o norte-americano, não. Os americanos, na totalidade, né? Você sabe que tem muito custeio, né, em pesquisas sobre reencarnação, para que você saiba da sua vida passada, para que você saiba das suas relações pretéritas. Teve um americano fantástico, milionário, né, cheio da grana, ele resolveu apostar uma grana lá, uma parte da fortuna dele, nas pesquisas sobre reencarnação, mas não para saber quem ele foi no passado, para saber quem ele seria no futuro, porque ele exatamente queria saber quem seria o neto dele, porque se fosse ele já ia deixar em cartório a herança para o neto, que ia ser ele mesmo. Então, olha que inteligência. Não tem que bater palma para um cara desse? Que negócio maravilhoso. Imagina, ele é tão egoísta que ele quer deixar para ele mesmo lá na outra encarnação, né? E aí ele esqueceu que será que vai ter terra para isso, né? Porque ele está pensando na fortuna dele para ele mesmo receber. Pode ir mais perto porque você está perto da caixa, mas o povo que está lá atrás não está escutando. Ah, então, reclamação que eu falo baixo. Vou falar mais alto. Aí, imagina, né? A gente tem que pensar nisso. Mas na aula 17, natureza, é isso? Conservação, a gente vai falar sobre isso, porque a gente tem que ter essa consciência, né? Que eu preciso deixar essa terra aqui. Aliás, eu fui fazer essa aula no outro semestre, vou contar, já que ela já chegou aqui, vou contar isso. Eu fui fazer essa aula, eu estava no carro com ela, mascando chiclete. Só que chega uma hora que o chiclete já perdeu o gosto, já está duro na boca, né? E aí eu estava, queria jogar esse chiclete fora aqui. Aí eu abri a janela do carro para cuspir. Ela puxou pelo braço e falou, se você cuspir esse chiclete lá fora, eu vou contar para os alunos amanhã. Você vai dar uma aula sobre natureza e você vai jogar o chiclete na rua, ecologia, e você vai jogar o chiclete no chão na rua. Aí não deixou, eu não joguei. Pois é, não cuspi o chiclete, porque ela brigou comigo na hora. Mas, enfim, na aula 17, então, a gente vai tratar sobre isso, sobre a ecologia, sobre os cuidados com o nosso planeta, né? Bom, então, olha, o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade, felicidade, e essas esferas nos servirão de morada depois da morte do corpo na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. A gente já falou sobre isso, né? É o aqui e agora, é agora que a gente tem que se empenhar para que a gente mude, integre em nós as melhorias que vão fazer com que a gente vá para o lugar que a gente deseja e que quer, né? Mas o fato é que, o primeiro momento que ele está dizendo ali é que existem várias esferas. E aí, de novo, quando eu era jovem há pouco tempo, era engraçado que era uma fala muito comum naquela época. Hoje em dia, as pessoas não falam muito isso, né? Ou, pelo menos eu ouvia bastante isso na minha casa. Dizia assim, não, a pessoa está tão feliz que ela está no 7º céu. Não sei porquê. Falava assim, no 7º céu. Eu falava, o que será esse 7º céu, né? E aí, depois o Espiritismo veio dizer que essas esferas espirituais, elas são camadas vibratórias que estão no nosso universo. E cada um de nós só consegue alcançar essa camada de acordo com a sua própria vibração, com aquilo que você é. Então, diz-se na literatura espírita que são 7 mundos, né? São 7 camadas, onde as 3 primeiras são aquelas camadas de baixíssima vibração. Então, o tal do umbral, né? São aquelas regiões de pessoas que, até, vamos dizer assim, o mais grosseiro, é aquelas que fazem o mal porque querem, porque têm consciência, né? É o filo porque quilo, né?
faço porque quero, e sabe que está fazendo o mal, mas ele está, né, dentro da consciência dele, agindo da forma dele. Aí essas pessoas vão estar habitando lá esse umbral. Deixa chegar o microfone aí para o senhor. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Raimundo. Tudo bom, senhor Raimundo? Tudo bem. São duas perguntas. Uma é curiosidade. Isso aconteceu há mais ou menos uns 15 dias. Eu estava pendente à TV, pós-almoço, cochilei, e quando voltando já para esse plano, é como se tivesse misturado o plano da TV com uma porta. E nessa porta tinha um ser que estava me vigiando. E quando ele percebeu que eu estava acordando, minha leitura foi essa. Ele entrou na porta e essa porta se desvaneceu e ficou a imagem da TV. Essa é uma coisa. E a outra coisa é, na visão espírita, nós temos quantos corpos, já que está falando de sutilidade. Senhor Raimundo, o senhor estava puro nesse dia, né? Estava tranquilo, né? Não tinha rolado assim um drinkzinho, né? Um drinkzinho, não, né? Não sei. Estou brincando, viu, senhor? Estou brincando. Então, também não sei, aquela resposta, né, que o Espiritismo nos permite dar é não sei. Também não sei dizer. A gente precisaria elaborar um pouquinho mais isso aí para entender que fenômeno é esse que o senhor está falando. Mas são coisas possíveis, né? Porque a realidade espiritual e material se interpenetram aí com muita facilidade. E nesse momento da madornazinha, aliás, é um outro fenômeno raro acontecer. Depois do almoço, assistindo televisão e a gente cochilar. Olha que coisa, né? Às vezes eu assisto série, né? Eles que o digam aqui, às vezes eu assisto uma série 2 meses, porque 8 capítulos eu tenho que voltar o capítulo, porque eu começo a assistir e durmo, aí eu tenho que voltar aquele capítulo de novo e eu assisto 4, 5 vezes o mesmo capítulo, por causa desse fenômeno aí, que é dormir na frente da televisão. Mas, então a gente precisaria... não é mais capítulo, não? Mudou? Ah, tá bom, não me contaram... Vou integrar essa agora. Então, isso que o senhor está contando é algo muito possível, mas a gente precisaria elaborar um pouco mais o entendimento para poder dar uma afirmação. Essa é a primeira coisa. A segunda eu já esqueci, era o que mesmo? Quantos corpos? Essa aula? Foi? Rapaz, vou ter que puxar o meu próprio pé, não pode. Então, olha, na aula 3, a gente dá a visão... Pois não. Mais perto. Pronto. Eu vou querer aquele negócio do Silvio Santos para botar aqui. Porque... Justo. Vamos atrás disso. Também Pronto. agora usa aqui assim, Tem que ser o da Ana Maria Braga. Não, eu gosto mais do Silvio Santos. Aí, estou respondendo para o senhor. Na aula 3, a gente falou sobre isso. Tem uma visão kardeciana, são 3 corpos constituídos pelo corpo físico, perispírito e o espírito. Mas, num aprofundamento, num estudo sobre o perispírito, a gente vai dizer que a versão mais apropriada são 7 corpos, considerando o corpo físico, duplo etérico, os corpos do perispírito e o espírito. Então, somam 7 corpos. Desses 7 corpos, tem um corpo que é perecível tanto quanto o corpo físico, que é o duplo etérico. Esse corpo morre junto com o corpo físico. E tem um corpo que é o único que vai permanecer lá nas perguntas de 100 a 111 do Livro dos Espíritos, na escala espírita. Quando você chega a espírito puro, ele não precisa mais de perispírito. Mas tem um corpo lá, que é o mental sublime, que vai continuar contigo. Então, esses corpos todos têm uma perenidade, né, duram muito tempo, toda a nossa trajetória evolutiva, mas chega um momento que você não precisa mais. Era isso? E quando você acessa, com qual corpo você tem a percepção Do quê? Da realidade espiritual? Eu vou convidar o senhor, hoje, às 2h30 da tarde, sala 402, a gente vai ter a reprise da aula 3, que é a aula que a gente vai falar sobre isso. Que foi, a gente já falou sobre isso aqui. Vale a pena ver de novo. Então, o senhor venha nessa aula que a gente vai falar. Porque, aqui, dimensão física, corpo físico.
Qual é a percepção dessa realidade? Os 5 sentidos. Bom, aqui, ó, corpo espiritual, percepção dessa realidade, perispírito. Então, o que eu aprendi vai para onde? Corpo causal, as habilidades, corpo emocional, as emoções. Então, tá nesses corpos aqui. Aqui, que é a singularidade não material, né, ou espírito, ele vai apreender tudo aquilo que foi vivenciado através da matéria. Mas a dinâmica do aprendizado vai se dar aqui na matéria, né, entre a matéria física e a matéria sutil, que é a matéria do mundo que a gente está vivendo aqui. Ok, senhor Raimundo? Não brigue comigo. Não, eu vou falar disso aí. Aqui Rapaz, uma voz do além, eu não vi de onde veio, eu fiquei assim, e agora? Em relação às esferas dos planos espirituais, que são 7, né, principais, me diga se tem ligação, não era a ligação que eu queria falar, se tem concordância com os 7 chakras e os 7 raios solares. Não. Ou não? Nada a ver. Não, estou brincando. Não tem nenhuma relação. São coisas completamente diferentes. Os chakras são órgãos. Aí, a aula 3 também, né? Não. Bloqueou. Não, eu quis falar. Não, pronto, então eu vou voltar. Eu quis falar em relação aos 7 raios, que são os Chahans, não sei se a galera aqui tá, mas tipo, são os Chahans, os arcanjos e tal, que tem a ver com o plano espiritual, tem a ver com a parte de energização, e que são 7 também, né? Essa linguagem dos 7 raios é uma linguagem esotérica. Né? Então, quando a gente traz aqui, a gente traz a linguagem do espiritismo. Então, por isso elas não são compatíveis. Mas elas se correlacionam, sim. Mas quanto aos chakras, não. Porque os chakras, eles produzem, são órgãos espirituais. Eles produzem a energia que mantém o tônus vital do corpo espiritual. E a troca entre o físico e o espiritual. Então, não tem nada a ver com as instâncias espirituais, né? Que são aqueles mundos ali. Mas, como a Alessandra falou, especificamente sobre chakras, vai ter uma aula, que eu acho que é a aula 6 do ciclo 2, que só fala sobre chakras. Bom, então, o primeiro, o segundo e o terceiro, né, estado vibracional ou instância, né, vibracional, elas são de uma vibração baixa, é o que a gente chama de umbral. Então, todo mundo leu o livro e assistiu o filme Nosso Lar? Aqui não? Que já é maravilhoso, né? Aquele lugar, né? Sabe onde ele fica? Aqui, ó. Superfíciezinha do umbral. Está na borda ali, ó. Então, tanto que um passo, é isso mesmo. Está ali na bordinha, ali, não está nem nada acima. Tanto que a menina lá que desencarnou, aí ela chega lá no Nosso Lar e ela estava com saudade do namorado e ela resolve fugir. Quando ela sai da cidade, ela já entra no umbral, porque está porta fora ali, está na borda. Então, a cidade do Nosso Lar é uma cidade rasteirinha, ela está bem próxima da crosta, né? Perto dessa vibração. Mas a gente tem outras instâncias aqui, ó, a quarta região é uma região de ascensão, a quinta já é superior, a sexta é alta e a sétima é altíssima vibração. Então, quer dizer, para o nosso entendimento, quem são os espíritos que habitam aquela instância ali? O espírito puro, né? E a exemplo da nossa aula aqui, quando a gente falou sobre a escala espírita, quem são os espíritos puros? Lembram disso, não? Olha só. Tá vendo? Então, só as duas que estão lá, né? E Jesus, né? Jesus está só olhando para a cara delas, né? Pois é. Então, é aquele sétimo céu. E aí, quando falava, né, quando eu era jovem há pouco tempo, que eu via as pessoas falando, está tão alegre que está no sétimo céu. É porque é um mundo de felicidade, da pureza, do ápice da ascensão, né? O espírito que alcança
aquela condição de estar naquele mundo, é o espírito que já conseguiu se despojar de todas as suas vicissitudes, né? Já alcançou os píncaros da sua evolução. Olha que coisa maravilhosa, né? Bom, aí algumas questões. Como são as cidades espirituais? Eu já botei a pergunta e a resposta, né, que esse negócio de para lá e para cá. Aí, olha a resposta que está aqui nesse livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos. Ó, são variadas, desde aquelas que têm uma característica bastante humana, para atender ainda os espíritos muito apegados aos hábitos terrestres, até as de expressões sublimes, mais distanciadas da crosta. Em todos os locais em que há cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm o seu espaço espiritual, só que às vezes não há colônias em seus habitantes. Ao desencarnar, se tiverem condições, vão para as colônias vizinhas. Cada cidade na Terra possui o seu núcleo espiritual correspondente. Então, pegando essa fala aí, a própria cidade Nosso Lar, ela foi uma cidade fundada pelos portugueses, né, que foi parte da nossa colonização aqui. Eu não sei se geograficamente eu posso posicionar, porque eu não estou... Geo é terra, né? Eu não posso falar de uma estância espiritual me referindo, mas fazendo essa relação, ela fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi uma cidade criada, fundada por portugueses, porque na época da colonização do país, quando eles desencarnavam, eles iam para essa cidade, Nosso Lar, que era ali em cima do rio. Era não, ainda é, né? Só que ela foi crescendo e hoje não tem mais o propósito de ser 2 portugueses, e sim 2 brasileiros estão lá. Mas então, é uma cidade que foi criada acima do rio. Em cada instância, em cada estado, em cada localidade, a gente tem um local, né, que acolhe e que recebe as pessoas daquele mesmo local. Claro isso aí, gente? Aí, e de que material são feitas as cidades? Essa você já sabe responder, né? De que é feita? De concreto, né? Cimento armado. De que é mesmo, gente? Hã? Dos fluidos, né, que são oriundos do fluido cósmico universal, né, que densificados constroem todas as estruturas e tudo que a gente conhece lá. Então, ó, são compostas por um tipo de matéria que os nossos 5 sentidos não são capazes de captar, né? O olho físico, né, não é capaz. Através das experiências mediúnicas, com o desdobramento, é possível que visitemos esses espaços e tenhamos uma ideia mais clara de como são as colônias. E aí está ainda a palavra colônia, porque eu trouxe integralmente o texto do livro, mas hoje a gente já pode mudar isso para não só colônia, para cidade, né? Porque não tem mais colôniazinha lá, são várias cidades. Bom, segunda consideração, né, as cidades espirituais. E o que rege a formação das cidades espirituais é a lei da afinidade. Aliás, a gente vai falar um pouco mais sobre essa lei. Então, os afins se atraem, né? Muitas vezes, a gente, na nossa vida de relação, a gente costuma dizer que são os opostos que se atraem, né? Pessoas que são muito diferentes se atraem. Não é esse o motivo principal da sua convivência, e sim a afinidade. Esse é o motivo principal. E nessas colônias, nessas cidades, a lei que rege a construção dela é a lei da afinidade. Então, os afins é que vão se aproximar. Aí daí aquele pensamento lá do pai do meu amigo, né, que eu falava, ele não pode ir para um bom lugar, ele vai para um lugar que vai ter alguém que vai dar um catiripapo na orelha dele também, porque vai encontrar uma pessoa igual a ele, né, até que ele entenda que aquilo não é bom e se modifique, né, esse é o propósito, né. Bom, aí pensando assim, a gente vai voltar um pouco ao nosso passado
e pensar assim, olha, nós fomos primitivos, né? A gente viveu nas cavernas. O espírito que somos hoje, né, passou por toda essa evolução e viveu nas cavernas e tal. E aí de lá para cá a gente foi avançando, foi evoluindo e tal. Até o momento, né, que a literatura vai dizer que o nosso mundo deixou de ser primitivo e passou a ser chamado de provas e expiações. Porque para que a gente mostre, né, o crescimento, o aprendizado que fizemos, é preciso que a gente passe ainda por provas, né, e algumas expiações, que são aquelas situações que nos propulsionam a avançar na evolução. Então, o nosso mundo hoje é esse, é aquele que nos oferece a condição das provações, mas que também nos oferece as situações de crescimento. Bom, então, nós fomos um mundo primitivo, passamos a ser um mundo de provas e expiações, de expiações e provas, como está ali, mas, segundo a literatura espírita também, nós estamos num momento de transição para ser um mundo de regeneração. Então, o mundo de regeneração, a gente não vai precisar mais provar que a gente já aprendeu, a gente já vai é um mundo que a violência vai deixar de existir, né? Que as pessoas que estarão lá serão pessoas mais avançadas do que a nossa condição atual. Então, é uma evolução. E aí a gente fala assim, bom, quem de nós verá isso, né? Todos nós que estamos nos apropriando das habilidades necessárias para estarmos. E há a possibilidade de alguém não ir? Sim, a gente não fica reprovado na escola? Pode estar. Bom, a exemplo, tem um livro que chama-se Os Exilados da Capela. Os Exilados da Capela conta a história de uma civilização mais avançada do que a da Terra, e que viviam lá numa constelação do Cocheiro, até que o planeta deles passou por essa transição. E quando ele passou da mundo de provas e expiações para... Não, de primitivo para provas e expiações, isso foi há muito tempo, muitos espíritos não conseguiram alcançar a evolução que os colocaria, né, nesse novo mundo. Aí, aqueles que não alcançaram foram exilados, foram expulsos daquele mundo e vieram para um outro. Sabe para onde? Para cá, para a Terra, que era, naquele momento, um mundo primitivo. Então, olha só, que a gente, né, nossa história, a gente recebe esse pessoal, né, já há muito tempo. Então, quem diz aqui que é terráqueo, lê do engano, porque tem um monte de ET aí misturado, vez de outra. Brincadeira. Então, mas enfim, foram os exilados da capela que nos auxiliaram também no desenvolvimento, né, para que nós passássemos de sermos primitivos para estarmos no mundo de provas e expiações. E essas transições planetárias ocorrem o tempo todo. Então, o tempo todo, a gente tem espaços, locos, que permitem a evolução. Então, se alguém aqui não quiser continuar na Terra, quando ela for, né, de regeneração, a gente tem que se esforçar agora. Porque eu tenho um amigo que ele não está nem aí, nem está chegando, né? Aliás, a fala dele é que ele quer que o mundo acabe em barranco, que é para ele morrer encostado. Então, essa pessoa que está nessa condição, que não se esforça em fazer absolutamente nada, certamente será aquela que vai, né, ter que ir para outro lugar, não vai ficar aqui, né, porque o mundo a fila vai andar, o mundo vai avançar, né? Então, esse é o fato. Agora, ainda está tão distante de nós, né, essa evolução, que a gente está aqui, e ainda na transição para a regeneração, depois para os mundos felizes, até atingirmos os mundos celestes ou divinos. Então, olha, a trajetória ainda tem uma longa caminhada, né, até a gente chegar lá. Bom, até aí também, claro, gente? Está tranquilo aí? Dúvidas, não?
Fácil, fácil, né? Então pronto, então vamos encerrar. Aí aquela pergunta do preguiçoso, e eu vou continuar trabalhando? O que vocês acham? Sim, né? Então, porque a morte não nos dá, não tem aquela varinha de condão de transformação, seremos o que somos e ainda assim com a necessidade de trabalho. Então, sim, continuaremos trabalhando. E existem uma infinidade de trabalhos, né? Escolas, hospitais, lugares de repouso, lazer, preparação, a reencarnação, desenvolvimento espiritual, tarará, tarará, tem um bocado de coisa. Tem, sobre a alimentação, fluidos sutilizados que vitalizam o corpo espiritual, apesar de eu não concordar, mas tudo bem. Lazer, música, palestras, leituras, encontros com os espíritos afins, os temas e tarefas, e vai por aí afora. Então, lá na pergunta 230 diz assim, o espírito progride no estado errante. Esse estado errante, a erraticidade é aquele período entre encarnações, porque quando fala errante dá a sensação de estar errado, né? Então, é o período entre as encarnações. Aí ele pode dizer, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as suas ideias adquiridas. Livro dos Espíritos, né? Pergunta 230. Vou avançar um pouquinho mais aqui, só para a gente chegar, porque sobre isso aqui a gente já falou, que é a lei da afinidade, que adiantei alguns slides, né? Para a gente chegar aqui. Só para esse mapinha aí, né, que quando eu falei que em cada região, né, geográfica há uma contrapartida espiritual, então a gente pega ali um mapa do Brasil, ali, todas as colônias, né, chamadas colônias, mas as cidades espirituais que sobrepõem o nosso país. Alguns nomes, cidade Nosso Lar, mais conhecida, Casa do Escritor, Colônia Socorrista, colônias Triângulo, Rosa Cruz, e além disso, uma infinidade de oportunidades de trabalhos diferentes em cada uma delas. Então, por exemplo, tem colônias que têm um propósito, tem cidades que têm um propósito de resgate. É o pessoal que sai, os socorristas, né, que saem para resgatar aquelas pessoas lá que estão nas regiões de mais sofrimento, né, os umbrais. Ele vai lá resgatar para trazer para um hospital. Tem outras colônias que têm um outro propósito. Então, cada uma delas tem um tipo de trabalho específico, né? Vida espiritual. O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. Então, para que a gente não pense que o que nós temos aqui é repetido, né, ou replicado lá, é ao contrário. O que tem lá é que a gente faz e constrói aqui. Então, aqui é uma imagem, segundo, eu acho que é André Luiz, esse texto, é uma imagem imperfeita daquilo que existe no mundo espiritual. Bom, dito isso, essa é a nossa bibliografia. Eu queria, mais uma vez, que vocês não acreditassem absolutamente em nada. Só as historinhas que eu contei, essas são vivências e verdadeiras. Mas, fora isso, não acreditem em nada do que eu falei. Não acreditem mesmo. Agora, vão comprovar. Então, tem lá, esse livro da Egorina Cunha, que é A Cidade no Além. Sensacional. Da Otília Gonçalves, Além da Morte. O livro básico, né? O livro dos espíritos. O livro Nosso Lar, a gente falou, tem o filme, para quem prefere, Obreiros da Vida Eterna, Evolução em Dois Mundos, André Luiz. Então, todos esses livros vão trazer esses relatos todos do que a gente falou, né? A gente mencionou bastante sobre o Nosso Lar, né? Sobre a vivência, né? O momento de experiências que André Luiz
relata na sua vida lá nessa cidade. Então, enfim, não acreditem no que eu estou falando, mas vão lá na literatura para comprovar, para que vocês tirem as suas percepções a respeito disso. Tá bom, gente? Por hoje é só. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até outro encontro.